o tocante destino de uma avó e o incrível abandono de um tio em tempos difíceis. Na pequena cidade de São João do Vale, onde o cheiro do pão fresco dançava pelo ar e o vento sussurrava entre os coqueiros, Dona Maria, com seus 68 anos, era a verdadeira matriarca. Conhecida como a mãe da comunidade, ela sempre tinha um pedaço de bolo de cenoura quente à espera de quem precisasse. Seu coração era tão grandioso quanto a generosidade que distribuía. Mas, por trás da fachada de felicidade, a vida dela estava entrelaçada em tensões que faziam seu peito apertar. O filho mais velho, Carlos, estava à beira de um colapso emocional, lutando para sustentar os filhos pequenos, Tiago e Ana. Em uma tarde pesada, com as contas acumuladas, ele encontrou uma chance irrefutável de trabalho na cidade grande. Porém, isso significaria deixar para trás o seu lar, a esposa e tudo o que conhecia. O peso da escolha tinha se tornado insuportável. Enquanto isso, Ricardo, seu irmão mais novo, se sentia perdido, como se a sombra de Carlos o sufocasse. O ressentimento crescia e a casa, que deveria ser um lar, se tornava um campo de batalha silencioso. Dona Maria observava tudo isso com tristeza nos olhos. Sua saúde, já fragilizada, não resistia mais às preocupações. Ela sabia que precisava tomar uma atitude. Portadora de um amor inquebrável pela família, decide organizar uma grande festa de aniversário para a cidade e especialmente para seus filhos. Esse será o dia em que todos se reconectarão, pensou, esperando aquecer os corações. E quando o dia da festa chegou, a casa dela estava repleta de alegria, risadas e aromas que resgatavam memórias. O bolo de cenoura brilhava na mesa e a farofa crocante exalava um cheiro que fazia qualquer um se sentir em casa. Porém, enquanto os olhares se cruzavam entre Carlos e Ricardo, o clima festivo parecia ressoar com uma tensão palpável, uma bomba relógio prestes a explodir. Dona Maria, com frio na barriga, começou a contar histórias da sua juventude, quando a vida também era dura, mas o amor da família sempre triunfava. Houve um tempo em que todos nós precisávamos nos unir para superar as dificuldades, dizia ela com uma voz cheia de emoção. Mas, no clímax de seus relatos, Carlos não conseguiu segurar a dor e explodiu. Você nunca soube o que eu passei enquanto só se preocupava em ser o favorito. O silêncio pesado tomou conta do ambiente e todos sentiram o golpe da verdade. Ricardo, em um momento de desespero, levantou-se e com a voz trêmula revelou sua dor. Eu me senti esquecido, como se a luta pela sobrevivência fosse apenas sua. A tensão era tão intensa que o ar parecia pesado e os convidados seguravam a respiração, esperando por uma resposta que poderia mudar tudo. Antes de continuar, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Palavras de Dona Maria começaram a trocar olhares. Era como se, pela primeira vez, se vissem verdadeiramente, não como rivais, mas como parceiros na batalha da vida. Nós sempre fomos irmãos. Lutar um contra outro não vai nos levar a lugar nenhum, disse Carlos, sua voz mais suave. Eu só quero um pouco do seu apoio às vezes, Ricardo murmurou, as lágrimas começando a escorregar por seu rosto. Eu quero que possamos nos apoiar, um ao outro. Dona Maria sentiu um alívio profundo. A tempestade interna que ameaçava seu lar parecia estar se dissipando. Ela sabia que ainda havia muitos desafios pela frente, mas aquele era um passo. Um pequeno momento de reconciliação que poderia mudá-los para sempre. A música começou a tocar ao fundo, marcando uma virada. As vozes de todos na sala começaram lentamente a se erguer novamente, remendando laços quebrados e abrindo espaço para a esperança. Mas, enquanto isso, ecoava na mente de Dona Maria uma novíssima preocupação. O que, afinal, cabeça de Carlos carregava com relação à sua oferta de trabalho na cidade grande? Aquela poderia ser uma oportunidade que mudaria suas vidas, mas também poderia significar uma separação dolorosa. Mas ainda precisamos conversar sobre trabalho, Carlos. Ela começou, sabendo que essa revelação poderia trazer novas tempestades. A tensão estava longe de ser resolvida e uma nova discussão estava no horizonte. O que ele realmente decidiu? E o que significaria isso para a família? Aquilo seria um novo teste para o amor e a união que estavam começando a recuperar. Dona Maria sentiu um frio na barriga. A ideia de que Carlos tivesse que escolher entre uma nova vida e a vida familiar a assombrava. A música, que antes parecia carregar alegria, agora soava como um sussurro distante, quase incapaz de ofuscar a tempestade de sentimentos que se desenrolava dentro dela. Carlos,
Por favor, me diga que você não está pensando em ir. Eu sei que essa oportunidade é importante, mas... A voz dela falhou e um nó se formou na garganta. É tudo que eu tenho sonhado por tanto tempo, mãe. Ele respondeu, a ferocidade em sua voz decepcionando sua própria fragilidade. Como você pode entender? Olhar para o futuro me dá esperança. Não posso ficar preso aqui, vivendo à sombra de um histórico que não quero mais. Ricardo, ainda somando suas próprias dores, soltou um suspiro amargo. Eu entendo. Eu gostaria de ter essa força. Mas todos nós temos que enfrentar nossas sombras. E você, Carlos, está prestes a deixar as suas para trás? Dona Maria percebeu que a situação estava escalando. Os meninos estavam prestes a entrarem em uma nova batalha. Em vez de permitir que as palavras se tornassem flechas afiadas, ela se adiantou mais uma vez. As sombras podem nos ensinar, filhos. É nos momentos de escuridão que encontramos os caminhos mais inesperados. Vamos aprender juntos. E se eu precisar ir para realmente me encontrar? Carlos interrompeu, o olhar de determinação se misturando com tristeza. Às vezes, uma distância é o que precisamos para valorizar o que temos. As crianças, perplexas, se entreolharam, incapazes de compreender a magnitude daquela conversa, mas sentindo a energia pesada que permeava o ambiente. Tiago, sempre mais sensível, soltou a mão de Ana e se aproximou de Carlos, o pequeno coração cheio de coragem. Se você tiver que ir, leve a gente com você. As palavras da criança ressoaram como um eco no coração de Dona Maria. Aquela simplicidade era o que faltava para desarmar a tensão. Meus amores, nem sempre podemos levar todos. Às vezes precisamos separar um pouco para aprender a nos encontrar. Ela disse, lembrando-se de sua própria jornada, das suas escolhas e da dor de ver seus filhos afastados. Carlos olhou para o irmão, buscando aflição, mas encontrou apenas apoio. Ricardo, eu não quero que você sinta que está sozinho. Podemos nos ajudar mesmo à distância. Ricardo assentiu, ainda sobrecarregado pela emoção, mas começando a ver um vislumbre de futuro. Acho que eu prefiro isso a brigar. Sou seu irmão e sempre serei. A gente pode se apoiar onde quer que esteja. Dona Maria assistia à transformação à sua frente. Era um momento delicado, onde suas sugestões pareciam vir do fundo do coração, abrindo espaço para um novo começo. O introspéus prevalecia a simplicidade do amor familiar, embora as incertezas permanecessem. Mas o pensamento de Carlos em deixar a cidade ainda pairava no ar, e isso não lhe dava paz. Só não é tão simples assim, eu sei, e preciso pensar muito sobre isso. Por favor, confiem em mim e em meus sonhos. Há muito que quero alcançar. E nesse instante, a sala silenciosa foi invadida por um novo som. O telefone de Dona Maria tocou. O barulho cortou o clima intenso, todos os olhos se voltaram para ela. Um convite esperado, uma lembrança que poderia mudar tudo, uma ligação de sua irmã mais velha sobre um reencontro de família. O que poderia ser apenas um telefonema esperado, agora parecia um sinal. Dona Maria hesitou. É minha irmã, ela pode ter notícias importantes. O olhar dela passou de Carlos a Ricardo, o impacto da revelação quase palpável. Seria esse o momento para esclarecer tudo? O clima de expectativa fez a energia na sala mudar novamente. O que o futuro reservava para aquele encontro? Ela sabia que os segredos na família poderiam ser as chaves para a cura, mas e se, em vez de paz, trouxessem mais dor? As respostas estavam chegando, mas qual o custo delas? Dona Maria hesitou diante do telefone. As luzes da sala pareciam brilhar mais intensamente, como se a energia do passado estivesse prestes a se manifestar. Carlos e Ricardo aguardavam, inquietos, mas o silêncio se arrastava pesado como um lençol úmido. A ligação parecia carregar um peso maior que uma simples conversa. Vai atender, mãe? Carlos quebrou o silêncio, sua voz refletindo a ansiedade que todos sentiam. Ela finalmente respirou fundo e atendeu. Oi, Ana. A voz da irmã ecoou do outro lado da linha, familiar e distante. Maria, amore, como você está? Eu estava pensando muito em você e na família. Precisamos nos ver. Há tantas coisas que precisamos compartilhar. A expressão de Dona Maria se alterou, ansiedade misturada com um desejo de saber. Sobre o que você quer falar, Ana? Sua voz tremia levemente, como um papel arrugado prestes a se desdobrar. Eu encontrei algumas cartas antigas
E uma delas era sobre o tempo que nossa mãe ficou no hospital. Tem detalhes que talvez você não saiba, sobre a história do tio Roberto, Ana disse. A hesitação na voz dela crescia a cada palavra. Carlos e Ricardo trocaram olhares. O tio Roberto? Um nome quase esquecido, uma sombra do passado que agora voltava à tona. Uma figura conhecida, mas envolvida em mistério. Mãe, quem foi o tio Roberto? Ricardo perguntou, cruzando os braços, como se quisesse se proteger de um vento gelado que se aproximava. Dona Maria manteve o telefone ao ouvido, sentindo lágrimas ameaçarem sua visão. Ele havia tomado uma decisão, uma que mudou tudo para nossa família. Eu não sei se estou pronta para reviver isso agora. Por favor, escute. Precisamos entender o que aconteceu, para que possamos seguir em frente. Essas histórias do passado podem nos libertar, Ana insistiu, seu tom firme e maternal. Olhando para Carlos, Dona Maria percebeu que aquele telefonema era um fio que poderia unir ou desatar o nó que prendia a família. Vamos nos encontrar, Ana. Quando você pode vir? Posso ir amanhã. A situação é urgente e acho que você e os meninos precisam ouvir isso. A voz da irmã trazia um misto de urgência e esperança. Certo. Dona Maria foi interrompida por uma onda de sentimentos. Aquilo poderia ser o que tanto precisava para curar feridas que nunca se fecharam. Assim que desligou, sentiu o olhar preocupado de Carlos sobre si. E agora? Ele perguntou, impaciente. O que vai acontecer? O que nosso tio Roberto fez que é tão importante? Ela hesitou novamente, mas uma nova certeza começou a crescer em seu coração. Eu vou contar a vocês, mas preciso que entendam que cada história tem seus lados e o que vamos descobrir pode machucar. Estão prontos para isso? Carlos e Ricardo trocaram olhares de cumplicidade. Nós queremos saber, mãe, Carlos disse com firmeza. Não podemos ter medo da verdade. O abraçar daquela linha de comunicação aberta e honesta parecia um passo decisivo para caminharem juntos, reforçando o laço entre eles. Aquela conversa revelava mais do que segredos. Era sobre compreendê-los e ter coragem de olhar para aquilo que há muito estava escondido. A conexão com o passado estava se formando e Dona Maria podia sentir em seu peito um misto de dor e alívio. Elas poderiam finalmente entender as escolhas que havia feito, as perdas que teve que suportar. Mas, enquanto a noite caía e a tensão aumentava, o telefone tocou novamente. O coração de Dona Maria acelerou. O que mais poderia estar à espreita? Seria outro sinal? Outra revelação? Ela olhou para os meninos, o olhar deles fixo no aparelho. Então a pergunta lhe dançou na mente. O que mais há para descobrir que pode mudar nossas vidas para sempre? O telefone tocou mais uma vez, e Dona Maria ficou paralisada por um momento, como se o aparelho tivesse o poder de revelar segredos ocultos. Tinha certeza de que a primeira ligação já tinha mudado tudo, mas agora o sentimento era diferente. Aquela segunda chamada estava carregada de uma expectativa quase palpável, como o cheiro da chuva que chega antes da tempestade. Vai atender, mãe, Carlos encorajou, sua voz agora suave, como se soubesse que a resposta poderia ser crucial para todos. Ela respirou fundo, pegou o celular com as mãos trêmulas e atendeu sem pensar duas vezes. Alô? Sua voz soou mais firme do que se sentia. Maria, sou eu, a Cláudia, disse uma voz nervosa, conhecida, mas que não ouvia há tempos. A Amíria da juventude, aquela que sempre soube de parte da sua história. Cláudia? O que aconteceu? Uma faísca de preocupação crepitou dentro de Dona Maria. Desculpe não ter ligado antes. É que eu não sabia como contar. Lembrei do nosso tio Roberto e do que aconteceu há muitos anos. Isso pode ser importante para vocês. Cláudia falou rápido, como se cada palavra fosse uma pedra preciosíssima prestes a despencar. Antes que Dona Maria pudesse perguntar mais, a amiga continuou. Ele fez algo que deixou marcas, não só em você e na sua irmã, mas também em mim. Por isso, preciso que você venha aqui. Eu posso te mostrar algo que vai ajudar a entender melhor. O coração de Dona Maria acelerou. Seria esse o sinal que ela pediu? Uma confirmação de que a verdade, por mais dolorosa que fosse, estava finalmente à sua porta, implorando para ser revelada? Cláudia, eu estou com os meninos, e agora não posso sair, mas posso ir amanhã cedo. O que você encontrou? Sua voz estava tensa.
As lembranças do passado começaram a girar em sua mente, como um ciclone de emoções e memórias que há muito não eram acessadas. É uma carta, Maria. Uma carta que eu encontrei no dia em que estive na casa da sua mãe. Ela falava sobre algo que seu tio enfrentou e que talvez você nunca tenha sabido. Pode ser a chave para vocês entenderem o que aconteceu com sua família. Cláudia respondeu, o ar em seus pulmões quase falhando de expectativa. Ela sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. Todos os sentimentos à flor da pele, a dor e a ansiedade emaranhadas com um fio de esperança. Vou ouvir, Cláudia. Amanhã vou ao seu encontro. Acredita que isso pode nos ajudar? Sim, Maria. Às vezes, para seguir em frente, precisamos entender o passado. Desligou o telefone, a mente fazendo malabarismos com as informações e os sentimentos novos. Assim que olhou para Carlos e Ricardo, percebeu que a tensão na sala estava palpável. Eles pareciam querer saber mais, mas as mulheres... Palavras falharam na garganta de Dona Maria. Vocês lembram do tio Roberto? Questionou, buscando nos rostos dos filhos a conexão que precisava para começar a desvendar os mistérios. Carlos fez uma careta de desconforto. Só lembro de algo vago, como se fosse um fantasma que nunca conhecemos de verdade. E se amanhã pudéssemos trazer esse fantasma para a vida? Dona Maria disse, sentindo um misto de coragem e medo. Era uma ideia tão assustadora quanto reconfortante. Os meninos a encararam, cada um em seu próprio mundo. Ao mesmo tempo que queriam saber a verdade, havia um receio que pairava no ar. E se o que descobrissem fosse mais doloroso do que esperavam? A possibilidade de uma verdade brutal que poderia despedaçar ainda mais o pouco que restava de inocência naqueles laços familiares. Mas, entre as sombras do medo, uma chama de esperança tremulava. O que estavam prestes a descobrir poderia unir suas vidas e suas histórias, desfiando os nós que atormentavam o passado. O dia seguinte não traria apenas novas verdades, mas também um reencontro com a história que poderia transformar seus destinos para sempre. E se o tio Roberto tivesse algo que mudar nossos caminhos? Algo que precisa ser resolvido? Dona Maria murmurou para si mesma. Saudade e avassaladora expectativa transbordaram de seu coração, enquanto a noite caía pesadamente sobre eles. Seria esse um momento de transformação? E o que mais, além do encontro, poderia ser revelado? Com as perguntas dançando na mente de Dona Maria, o telefone, como que por acaso, torceu a atmosfera. As próximas horas prometiam ser um divisor de águas. O sol nasceu lentamente no horizonte, trazendo consigo uma luz dourada que filtrava pelas cortinas da sala. Dona Maria já estava acordada há horas, os olhos fixos no teto enquanto os pensamentos vagavam. A carta mencionada por Cláudia ecoava em sua mente como uma música que se recusa a sair. O que estaria escrito ali? E o que aquele passado obscuro significaria para sua família? Carlos e Ricardo ainda dormiam, mas a ansiedade pulsava dentro dela. Precisava entender. Não era só sobre seu tio Roberto, era sobre tudo que havia sido deixado para trás. O que mais não sabiam? A vida dela sempre foi marcada por segredos, e agora, com a possibilidade de um novo capítulo se desenhando, Dona Maria sentia que estava prestes a desvendar caminhos outrora escondidos. No café da manhã, mesmo com a casa em silêncio, a tensão era palpável. Ela olhou para os filhos, sempre tão presentes, e tentou imaginar como suas vidas mudariam se aquele passado fosse revelado. Vocês estão prontos para o que eu vou trazer de volta? Pensou. Mas as perguntas pareciam ecoar sem resposta. Vamos nos preparar para a visita a Cláudia, disse, tentando esconder a naufragar do medo que se acumulava em seu peito. Carlos sentou-se à mesa, passando a mão pelos cabelos despenteados, enquanto Ricardo ainda bocejava, tentando entender a gravidade do que estava por vir. Mãe, você está bem? Carlos perguntou, percebendo a sorte da apreensão dos olhos da mãe. Só estou pensando no que pode vir a seguir, meu filho. É uma conversa delicada, respondeu Dona Maria, tentando manter a voz firme, mas sentindo cada palavra como se fossem pedras pesadas. Após um café quase em silêncio, Dona Maria se vestiu devagar, cada movimento feito com a intenção de preparar o coração. Ao olhar-se no espelho, viu uma mulher marcada, mas também uma mulher cheia de esperança.
O reflexo de sua juventude dançava em suas memórias, e ela soube que precisava ser forte para enfrentar o que estava por vir. Quando entraram no carro, a atmosfera estava pesada, mas havia uma chama de determinação no olhar de Dona Maria. Em meio ao caminho, uma série de lembranças começaram a invadir sua mente. O sorriso contido de seu tio Roberto, os sussurros da família ao redor das mesas e as histórias inacabadas que, de alguma forma, ainda a atavam ao passado. Finalmente, chegaram à casa de Cláudia. Um pequeno sobrado com um jardim que cheirava a flores e lembranças. Dona Maria subiu as escadas com pressa, cada passo carregado de expectativa e receio. Ao olhar-se no espelho, viu uma mulher marcada, mas também uma mulher cheia de esperança. O reflexo de sua juventude dançava em suas memórias, e ela soube que precisava ser forte para enfrentar o que estava por vir. Quando entraram no carro, a atmosfera estava pesada, mas havia uma chama de determinação no olhar de Dona Maria. Em meio ao caminho, uma série de lembranças começaram a invadir sua mente. O sorriso contido de seu tio Roberto, os sussurros da família ao redor das mesas e as histórias inacabadas que, de alguma forma, ainda a atavam ao passado. Finalmente, chegaram à casa de Cláudia. Um pequeno sobrado com um jardim que cheirava a flores e lembranças. Dona Maria subiu as escadas com pressa, cada passo carregado de expectativa e receio. Ao abrir a porta, encontrou Cláudia com um semblante que misturava apreensão e calor humano. "Obrigada por vir, Maria", disse Cláudia, assim que elas se abraçaram. Era um abraço que selava anos de histórias não contadas, de medos compartilhados. "Você disse que tinha algo para me mostrar", Dona Maria falou, a voz falhando em um misto de urgência e ansiedade. Cláudia assentiu, indicando um envelope amarelado sobre a mesa. Ao se aproximar, Dona Maria sentiu as mãos trêmulas e o cheiro antigo do papel parecia quase ensurdecedor. A carta ficou ali, esperando para ser lida, como um testemunho de tempos passados, como um eco que precisava ser ouvido. "Você está pronta?", Cláudia questionou, seus olhos fixos em Dona Maria com um brilho de solidariedade. Dona Maria respirou fundo, sentindo o peso da pergunta. Seria aquele o momento de descobrir tudo? Suas mãos se estenderam em direção ao envelope, enquanto o coração batia como se estivesse prestes a libertar verdades ocultas. Ao abrir a carta, um misto de frio na barriga e expectativa tomou conta dela. O que as palavras ali escritas poderiam desvelar àquela mulher? E, mais importante, como essa revelação mudaria suas vidas para sempre? Quando Dona Maria começou a ler, o tempo pareceu parar, e tudo à sua volta se desvaneceu. E foi nesse silêncio que ela percebeu que o passado dela não era apenas uma lista de eventos esquecidos, mas o fio condutor que uniria suas gerações. E então, um rastro de esperança e insegurança dançava entre os rostos familiares. O futuro realmente estava prestes a ser redesenhado. Os olhos de Dona Maria corriam pelas linhas da carta. Cada palavra era como uma revelação, cada frase um novo golpe de emoção. Seu coração disparou ao perceber que não se tratava apenas de um relato sobre seu tio Roberto, mas de um pedaço do próprio coração da família, algo que poderia mudar tudo. Ele tinha um filho", murmurou Dona Maria, sua voz quase perdida na sala. A informação era um soco no estômago. Cláudia se aproximou, alarmada. Dona Maria continuou, agora em um tom mais firme. "Um filho que ninguém nunca mencionou. O que isso significa para nós?" O olhar de Cláudia refletia a mesma confusão e controle que assombrava a Dona Maria. "Maria, você precisa entender que existem histórias que foram ocultadas por razões muito profundas. Isso pode ser doloroso." Dona Maria assentiu, mesmo sabendo que a dor era o primeiro passo para a libertação. "E onde está essa criança? O que aconteceu com ela?" As perguntas ressoaram pelo ar, e ao mesmo tempo surgiram outras na mente de Dona Maria. Como alguém poderia simplesmente desaparecer? Como poderiam ter mantido isso em segredo? A carta continuava a desvelar verdades. Roberto havia se casado em segredo, com uma mulher que não pertencia ao círculo familiar, e, tragicamente, a vida deles havia sido ceifada em um acidente. O filho, entretanto, foi enviado para viver com outra família, longe dos olhares curiosos daquelas que conheciam seu nome. Os olhos de Dona Maria se encheram de lágrimas. "Ele deve ter crescido sem saber", pensou.
sem saber de onde veio, sem saber que era amado. Uma dor profunda a envolveu, e não só por seu tio, mas pela vida de todos eles, que estava interligada a um segredo esquecido. Precisamos encontrá-lo, decidiu, sentindo uma centelha de determinação que a impulsionava. Afinal, a família é feita de laços, e a descoberta de um novo integrante poderia não apenas preencher buracos, mas também curar feridas antigas. Cláudia tocou o braço de Dona Maria, seus olhos brilhando com apoio e compaixão. É um caminho difícil, Maria, e você pode descobrir mais do que esperava. Essa certeza fez o coração de Dona Maria palpitar. O que mais estaria escondido? Com essa nova informação, sua família se tornava um emaranhado de rostos e histórias, uma teia de mistérios que precisava ser desvendada. O passado não era simplesmente uma sombra, mas uma luz que poderia iluminar seu presente. Antes que pudessem avançar na conversa, o celular de Dona Maria vibrou insistentemente sobre a mesa. Era Carlos, preocupado, perguntando se ela estava bem. A tensão na voz do filho encheu o ar. Mãe, o que está acontecendo? Você sumiu e nós precisamos de você aqui. Carlos, eu estou em uma situação complicada. É melhor você e Ricardo virem até aqui, respondeu ela. O que aconteceu? Carlos insistiu, agora com uma inflexão de preocupação que ultrapassava a tela. Dona Maria hesitou. Era um momento delicado, e ela sabia que, ao revelar a verdade, não apenas sua própria vida mudaria, mas também a de seus filhos. Precisamos conversar. É sobre a nossa família, disse Dona Maria, com a voz sufocada pelo peso da descoberta. Ao desligar, Dona Maria sentiu uma mistura de ansiedade e esperança vibrante no peito. O que? Os filhos diriam? Estariam prontos para essa nova realidade? Enquanto aguardava por Carlos e Ricardo, o coração de Dona Maria pulsava mais forte do que nunca. Decisões precisavam ser tomadas, laços precisariam ser reencontrados, e ela, finalmente, estava pronta para enfrentar tudo isso. O passado que estava prestes a ser revelado poderia ser apenas o início de uma história muito maior, e agora, mais do que nunca, a necessidade de conexão tornava-se urgente. A última palavra deste enigma ainda não foi dita, pensou ela, enquanto o sol se punha, tingindo a sala de uma luz avermelhada. E lá fora, vozes de sua família se aproximavam, carregadas de expectativa. O que ela diria a eles assim que entrassem? E qual seria a reação dos filhos ao descobrirem que o passado escondia não só segredos, mas também um vínculo perdido de sangue? Dona Maria se levantou e começou a andar de um lado para o outro enquanto aguardava. A sala, com suas paredes cobertas de fotos antigas, parecia carregar o peso de todas as memórias. Cada retrato era um lembrete dos momentos que tornaram sua família única, mas hoje tudo parecia diferente. O horizonte na janela estava tingido de uma luz dorida, como se também estivesse gravitando em torno do seu próprio futuro incerto. Ao ouvir o barulho da porta se abrindo, seu coração pulou. Carlos e Ricardo entraram, os rostos marcados pela preocupação. Mãe, o que aconteceu? Carlos perguntou, antes mesmo que pudessem se cumprimentar adequadamente. Ela hesitou, tentando encontrar as palavras adequadas. O que diria aos filhos sobre o filho de Roberto? A velocidade com que os eventos se desenrolaram a fez sentir-se como se estivesse prestes a entrar em uma tempestade, sem saber se o barco resistiria ou não. Eu recebi notícias sobre o tio Roberto, lançou Dona Maria, esforçando-se para manter a voz firme. Ele tinha um filho. Os olhos de Ricardo se arregalaram. Um filho? Como assim? A perplexidade invadiu o ambiente. Apesar da dúvida, eles estavam prontos para ouvir. Dona Maria respirou fundo, lembrando-se da dor que sentiu ao descobrir a verdade. Ele se casou em segredo e, depois, sofreu um trágico acidente. O menino foi adotado por outra família. Ninguém sabia dessa história até agora. Foi como se um eco preenchesse a sala, seguido por um silêncio pesado. Carlos, que sempre foi o mais prático, tentou juntar os peças. Mas, e agora? O que vamos fazer com isso? Dona Maria olhou nos olhos dos filhos e viu questionamentos, medo e uma vontade visível de proteger o que era deles. Precisamos encontrá-lo. Não podemos deixar esse legado inacabado, Carlos. É nossa família. Mas isso pode abrir feridas que não foram curadas, disse Ricardo, preocupando-se com repercussões emocionais que poderiam vir à tona. Às vezes, a cura vem da dor, respondeu Dona Maria, sentindo que a coragem pulsava dentro dela.
Ele deve ter crescido sem saber de onde veio, sem saber que é amado. Os filhos trocaram olhares como se estivessem pesando o que Dona Maria acabara de revelar. Carlos foi o primeiro a quebrar o silêncio. Então, como vamos encontrá-lo? Você sabe quem ele é? Dona Maria assentiu lentamente. A carta menciona uma cidade onde ele deve ter crescido. Podemos começar por aí. E o que vai acontecer quando o encontrarmos? Ricardo perguntou, a ansiedade evidente na sua voz. Espero que possamos receber essa criança, não, esse homem, com um abraço. O aperto no coração de Dona Maria suavizou um pouco diante da ideia de apresentar ao novo membro da família o carinho que ele nunca teve. Enquanto discutiam a logística da busca, a sensação de unidade começou a surgir entre eles. Era como se o peso da revelação estivesse se transformando em uma missão compartilhada. Juntos, estavam prontos para enfrentar este novo caminho. A noite foi se instalando e, à medida que as conversas se intensificavam, Dona Maria sentiu que estava prestes a dar um passo que mudaria tudo para sempre. No entanto, uma dúvida persistente a atormentava. E se o filho de Roberto não quisesse encontrá-los? E se o passado dele fosse mais doloroso do que poderiam imaginar? As perguntas se acumulavam, mas algo dentro dela clamava por ação. Eles precisavam descobrir. Quando a busca iniciaria? Se vamos fazer isso, precisa ser agora. O passado não irá esperar. Assim, juntos, decididos a enfrentar o desconhecido, formaram um laço mais forte, prontos para desvelar o próximo capítulo de suas vidas. Mas a verdade é que o que encontrariam pelo caminho poderia ser mais do que esperavam. A revelação dos verdadeiros sentimentos escondidos e talvez um lado da família que não estavam prontos a aceitar. E enquanto a noite caía, um sopro de vento atravessou a casa, como se o próprio destino estivesse sussurrando suas intenções. O que havia realmente acontecido com aquele menino? Essa resposta se tornaria a chave que abriria novas portas, mas também poderia trazer tempestades inesperadas. Dona Maria acordou com os primeiros raios de sol que filtravam pela janela, trazendo uma suavidade ao ambiente que contrastava com a tempestade de emoções que a invadia. Ela se levantou rapidamente, sua mente ainda girando em torno da conversa da noite passada. O peso da responsabilidade de encontrar o filho de Roberto repousava em seus ombros, e já não havia como voltar atrás. Enquanto preparava o café da manhã, o aroma do pão fresco misturou-se com o gosto amargo da incerteza. Carlos e Ricardo entraram na cozinha, o semblante um pouco mais relaxado do que na noite anterior, mas a tensão ainda pairava no ar. "Bom dia, mãe", disse Carlos, com um leve sorriso que não escondia a preocupação. "O que você acha que devemos fazer primeiro?" "Precisamos descobrir mais sobre ele", respondeu Dona Maria, ajustando o avental e olhando nos olhos dos filhos, buscando apoio. "Essa cidade pode ser um começo. E precisamos ter paciência, ele pode não estar disposto a nos conhecer." "E se ele não quiser nos ver?" Ricardo perguntou, a apreensão ressoando em seu tom. "Essa ideia de abrir as portas do passado pode ser arriscado." "Eu entendo", Dona Maria disse, segurando a mão de cada um gesto que trouxe um conforto instantâneo. "Mas se não fizermos isso agora, podemos perder a oportunidade de acolhê-lo. Ele merece saber que tem família, que é amado, mesmo que algo ruim tenha acontecido. Vamos juntos." Carlos assentiu, finalmente parecendo mais decidido. "Certo, vamos procurar informações sobre essa cidade. Começaremos pela internet. Talvez encontremos algo por lá." Com o café da manhã quase pronto, eles se sentaram à mesa, e um episódio de reconexão familiar começou a se desenrolar. Entre morsos de pão e risadas nervosas, Dona Maria se sentiu um pouco mais forte. Estar juntos significava que ainda havia esperança em meio ao desconhecido. Depois de comerem, se dirigiram à sala, onde o computador esperava por eles. A tela iluminou os rostos ansiosos enquanto eles buscavam informações sobre o filho de Roberto. As horas pareciam se esticar e o nervosismo aumentava a cada clique. "Olha, aqui está um registro de adoção que menciona uma família na cidade de São Sebastião", disse Carlos, apontando para a tela. "Talvez possamos tentar descobrir mais sobre eles." O coração de Dona Maria acelerou. Era um primeiro passo concreto. "Vamos entrar em contato com o cartório. Eles podem nos direcionar. E precisamos ser cuidadosos, respeitar a história dele. Não sabemos o que ele passou." Ricardo fez um movimento de concordância, embora seu rosto revelasse uma sombra de preocupação. "E se a família adotiva for muito protetora? Podemos estar invadindo um espaço que não nos pertence."
Dona Maria olhou para ele, sentindo a necessidade de oferecer conforto. Eu compreendo seu receio, mas se ele já souber que é adotado, talvez a família esteja aberta a conversas. Temos que ter fé. Nesse momento, uma notificação no celular de Ricardo interrompeu o fluxo de pensamentos. Era uma mensagem de texto. Olá, meu nome é Ana. Eu acho que você está procurando por mim. O tempo pareceu congelar. Os olhares dos três se encontraram em um misto de surpresa e expectativa. Quem é Ana? Murmurou Carlos, mal acreditando na coincidência. Não sei, mas é nossa chance, respondeu Ricardo, a adrenalina pulsando em seu corpo. Devemos responder. Dona Maria sentiu o coração acelerar novamente. Era um momento crítico. Eles estavam a um passo de desvendar o passado. Aquela mensagem poderia ser a chave para o reencontro que tanto desejavam, mas também podia abrir feridas que jamais cicatrizaram. Enquanto rapidamente buscavam uma forma de responder, uma esperança crescente tomava conta do ambiente, mas a dúvida e o medo se entrelaçavam dentro dela. O que mais seria revelado por trás daquela mensagem? E, mais importante, quem era realmente Ana? O futuro se desenhava diante deles, cheio de possibilidades e incertezas. O destino continuava a sussurrar, indicando que a próxima etapa da jornada estava prestes a começar. Dona Maria sentiu o coração disparar enquanto olhava para a tela do celular de Ricardo. A mensagem de Ana era como um convite para um mundo desconhecido, um pedido para desenterrar segredos que poderiam transformar tudo. Vamos responder rápido, disse ela, a voz entrecortada pela expectativa. Oi, Ana, aqui é a Dona Maria, mãe dos meninos. Vi sua mensagem e realmente estamos procurando alguém da família, digitou Ricardo, seu dedo tremendo ligeiramente no teclado. Podemos conversar? Precisamos entender mais. A expectativa foi quase palpável enquanto todos aguardavam a resposta. Cada um pensava sobre o que aquela revelação poderia significar. A tensão e a esperança dançavam na sala, um misto de emoções que os unia de uma forma nova. Poucos minutos depois, o celular vibrou novamente. Dona Maria quase não conseguiu respirar. Oi, Dona Maria, eu realmente queria falar com você. É sobre o meu pai. Ele não cresceu sabendo sobre a família de vocês, mas houve uma época em que ele se sentiu muito sozinho. A mensagem a fez sentir uma onda de empatia. A dor do passado não era só dela, era compartilhada, e isso a tocava profundamente. Podemos nos encontrar e conversar? Ricardo respondeu depressa, ansioso e determinado. Era um passo em direção ao que eles sempre desejavam: unidade, compreensão, a reconexão familiar que tantos anos de silêncio impediram. Quando a resposta de Ana chegou, um brilho nos olhos de Dona Maria se acendeu. Sim, vamos nos encontrar. O que pode parecer um reencontro difícil pode se transformar em algo lindo e libertador. Isso é emocionante, sussurrou Carlos, um sorriso sincero começando a surgir em seu rosto. Finalmente, estamos seguindo em frente. A expressão de expectativa refletia não apenas a esperança, mas também a possibilidade de cura. Dona Maria sentiu uma onda de determinação percorrer seu corpo. Onde você está, Ana? Vamos nos encontrar amanhã? A última mensagem de Ana confirmou um local e um horário. Estão prontos, meninos? Isso pode ser o começo de algo novo para toda a nossa família. Sim, estamos prontos, mãe, responderam os dois, quase em uníssono, agora alinhados na mesma intenção, prontos para a jornada que os aguardava. Aquele encontro prometia ser um divisor de águas. Enquanto Dona Maria organizava a casa, preparando-se para o grande dia, um calor se espalhou pelo seu coração. Era a sensação de que estavam finalmente quebrando as amarras que os prendiam ao passado. Na manhã seguinte, a luz solar iluminava a casa. O café estava pronto e a expectativa envolvia o ar como um cobertor aconchegante. Eles se dirigiram ao encontro com corações acelerados e sorrisos nervosos. A ideia de se reconectar trazia esperança, mas também sombras do que era inesperado. Quando finalmente se encontraram com Ana, a emoção estava à flor da pele. Dona Maria olhou nos olhos da jovem e percebeu uma parte de sua própria história refletida ali. Você é tão parecida com o seu pai, exclamou, e as lágrimas de alegria escorriam por seu rosto enquanto ela abraçava Ana. Todas as dores, todos os anos de separação pareciam derreter naquele simples gesto de amor. As conversas se desenrolaram com naturalidade e dor. Cada história compartilhada abria novas portas para emoções que estavam guardadas há muito tempo.
Ana revelou suas memórias sobre Roberto, a solidão e o amor que sentia por um pai que nunca teve ao seu lado. Dona Maria, por sua vez, compartilhou histórias sobre um passado repleto de desafios e esperança. A conexão se formou rapidamente entre eles, como um fio invisível que costurava suas vidas, unindo fragmentos de dor e alegria. Você não está sozinha, Ana. Estamos aqui para você, Dona Maria disse com a emoção transbordando. Num instante, as sombras do passado se tornaram um cenário de renovação e a história da família se transformava em algo belo novamente. A viagem emocional culminou em um momento de decisão. Vamos fazer uma festa de celebração, um reencontro para nossa nova família, sugeriu Carlos, com um brilho nos olhos. Vamos juntos celebrar o amor que nos une. A ideia pegou a todos de surpresa, mas a alegria nascia a partir do desejo de se reconectar verdadeiramente. Eles se entreolharam e, em uníssono, exclamaram: "Sim, vamos fazer isso!" E assim, a vida começou a renascer naquela casa, cheia de lembranças antigas e novas esperanças. Dona Maria, agora radiante, sabia que a festa simbolizaria não apenas um reencontro, mas a cura de ciclos antigos, o fechamento de feridas e o surgimento de novas oportunidades de amor e união que sua família tanto precisava. Naquele momento, entre risos e lágrimas, a matriarca sentiu que seu coração estava verdadeiramente em paz. Estava finalmente resgatando a essência do que significava família. A história, que uma vez havia sido marcada por segredos e abandono, agora florescia em amor e reconexão coletiva. Dona Maria sorriu, cheia de esperança. A vida era feita de ciclos, e agora seu ciclo estava se renovando com promessas de alegria. E você, que acompanhou essa emocionante jornada, também pode se transformar. Se inscreva agora no canal. Você precisa estar por dentro das novas histórias que virão. Deixe um like agora para mostrar seu apoio e ajudar o canal a crescer. Comente suas reações a este final incrível e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação maravilhosa. Vamos juntos espalhar essa mensagem de amor e união.